Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela, na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe.
O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12 mil anos. Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno,
provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles. Então, estavam de volta à estaca zero. O planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10 mil anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GN-Z11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas. Tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol.
Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Betkin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA. E até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo, esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando. Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... BAM! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o sistema solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos.
Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá duas enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia, que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise. Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos, e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite, um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O
O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 quilômetros de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá. A 25 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira, há uma jovem estrela, Vega. A mais brilhante e uma das mais famosas, tem o dobro da massa do nosso Sol. Seu brilho é tão intenso que você pode vê-la mesmo ao crepúsculo, quando todas as outras estrelas desaparecem do céu. Apesar de toda essa fama, os astrônomos nunca tinham visto um único planeta orbitando esse astro. Até recentemente. Eles a observavam há cerca de uma década quando avistaram um sinal curioso. Esse pode ser o primeiro mundo de Vega que conheceremos. Se ele existisse, seria um lugar maravilhoso. Provavelmente orbitaria tão perto de sua estrela hospedeira que um dia nele duraria cerca de 2 dias e meio na Terra. Seria do tamanho de Netuno, e este gigante de gelo é 4 vezes maior que a Terra. Ou poderia até ser tão grande quanto Júpiter. Mas a coisa mais impressionante sobre esse planeta potencial seria sua temperatura. O lugar pode vir a ser o segundo mundo mais quente conhecido pelos cientistas. Na sua superfície, faria um calor de algo em torno de 3.000 graus. Para efeito de comparação, a temperatura na superfície de Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, não passa de 480 graus. O único lugar mais quente do que o companheiro potencial de Vega seria o Kelt 9b. A temperatura neste exoplaneta não baixa de 4.300 graus. De qualquer forma, o possível planeta estaria mais perto de Vega do que Mercúrio do nosso Sol. Isso poderia resultar no planeta gigante inflar como um balão, e então até mesmo os metais derreteriam na sua atmosfera escaldante. Infelizmente, a existência desse mundo ainda não foi confirmada. Os astrônomos acreditam que a maneira mais fácil de provar isso é tentando localizar a luz emitida por ele. E já que estamos falando sobre planetas, há algum no espaço que seja parecido com a Terra? Os astrônomos descobriram e confirmaram mais de 4.000 exoplanetas. Mas não é segredo que milhares de outros candidatos ainda aguardam sua vez para serem detectados. Claro, nem todos são como a nossa Terra, mas alguns sim. Por exemplo, o Gliese 667cc, que se localiza a apenas 22 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas não têm certeza se ele é rochoso, mas sabem que tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. A estrela do Gliese 667cc é uma anã vermelha. É por isso que ela é muito mais fria do que o nosso Sol. Portanto, é provável que o exoplaneta esteja na zona habitável da estrela dele. Mas essa ideia ainda não foi confirmada. Ele pode estar se movendo muito perto da estrela, então pode ser regularmente assado pelas chamas dela. O Kepler 22b fica muito mais longe do que o anterior. Se você quisesse chegar até lá, teria que viajar 600 anos-luz. 2 vezes maior que a Terra. Ele fica na zona habitável de sua estrela hospedeira, mas não está claro se é líquido, gasoso ou rochoso. O Kepler 69c é quase 70% maior que a Terra.
também fica muito, muito longe, a 2.700 anos-luz. Você levaria 54 milhões de anos para percorrer uma distância tão grande em uma espaçonave moderna. Os pesquisadores não sabem ao certo do que consiste o Kepler 69c, mas acham que ele provavelmente fica na zona habitável. Sua posição no sistema solar dele é como a de Vênus no nosso, mas como a estrela hospedeira tem apenas 80% do brilho do nosso Sol, não deve ser tão afetado pelo calor dela. O Kepler 452b é o mais parecido com a Terra que os astrônomos descobriram até agora. Localiza-se a 1.400 anos-luz daqui. A estrela hospedeira dele é muito semelhante ao nosso Sol, e o planeta na zona habitável dele tem 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas também acreditam que o Kepler 425b provavelmente é um mundo rochoso. Alguns desses ou outros planetas, além da Terra, são adequados para a vida. Existem 24 superhabitáveis, e um deles atendeu não um, mas 2 critérios dos astrônomos. O COI 5715.01 tem 5 bilhões e meio de anos e cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Ele orbita uma anã laranja a pouco menos de 3.000 anos-luz de distância do nosso mundo. A temperatura da superfície pode ser 2 graus mais fria do que na Terra, mas uma vez que a atmosfera de lá pode ter mais gases que retêm o calor, é provável que seja superhabitável. Outro mundo potencialmente superhabitável é o COI 5554.01. Ele é um pouco mais velho que o nosso, 6 bilhões e meio de anos, em comparação aos nossos 4 bilhões e meio. O tamanho do exoplaneta provavelmente é o mesmo da Terra. Ele orbita sua estrela hospedeira, que é uma anã amarela, e a temperatura média na superfície dele é de 27 graus. Quais planetas são visíveis da Terra? Mercúrio é o mais próximo do Sol no nosso sistema solar, mas como está bem perto da estrela, você só pode vê-lo logo após o nascer do Sol, de manhã cedo e ao anoitecer. Olhando de perto, ele parece um pouco com a boa e velha Lua, que não tem atmosfera. Além disso, as temperaturas na superfície dele são extremas, 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Vênus é o segundo objeto celestial mais brilhante depois da Lua. É um dos nossos mais próximos vizinhos. Além disso, é o mais parecido com a Terra em termos de gravidade, tamanho, massa e densidade média. Infelizmente, não é possível avistar a superfície de Vênus aqui, já que uma espessa camada de nuvens a esconde. Júpiter pode ser o terceiro ou o quarto objeto mais brilhante do céu. Isso depende de Marte, que ocasionalmente brilha mais forte do que o gigante gasoso. É possível ver Júpiter especialmente bem no verão. A característica mais famosa do gigante gasoso é a Grande Mancha Vermelha. É uma enorme tempestade que assola sua superfície há séculos. Mesmo que o maior planeta do Sistema Solar pareça uma esfera sólida, você não seria capaz de pousar na superfície dele. Júpiter é composto principalmente por gases, especialmente hélio e hidrogênio. Saturno é o segundo maior do Sistema Solar e o último dos 5 que são possíveis de avistar a olho nu daqui. Fica incrivelmente longe, mas seus anéis únicos ajudam a reconhecê-lo instantaneamente. É uma pena que sua marca registrada característica só seja visível em um telescópio. A propósito, mais de 700 terras caberiam nele. Ao mesmo tempo, a densidade do gigante gasoso é apenas de 1/8 da Terra. É por isso que a massa dele é apenas 95 vezes maior do que a daqui. Quais planetas no Sistema Solar ficam mais próximos uns dos outros do que o resto? Os astrônomos acreditam que Mercúrio é o mais próximo de qualquer outro do Sistema Solar. E isso é bastante chocante porque... E quanto a Vênus? Ele orbita o Sol entre Mercúrio e a Terra. Não era para ficar mais perto daqui? O planeta fica realmente bem próximo, mas apenas por um período muito curto da sua órbita. No resto do tempo, está muito mais longe. Mas sua órbita não lhe permite se afastar muito do Sol, e ele se mantém mais perto da Terra mais de 50% do tempo. O mesmo princípio funciona com outros planetas também. Até mesmo o gigante gasoso Netuno fica mais longe de Urano do que de Mercúrio. Na maioria das vezes, os dois maiores ficam em lados opostos do Sistema Solar. Suas órbitas, às vezes, os deixam muito próximos um do outro, mas isso acontece muito raramente. E quanto aos que se localizam fora do Sistema Solar? Os astrônomos descobriram recentemente 2 mundos viajando ao redor da mesma estrela. Suas órbitas costumam ficar tão próximas umas das outras que cada um deles parece uma enorme lua cheia vista da superfície do outro. Isso ocorre a cada 97 dias terrestres. Esses planetas estão a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra. A composição e tamanho deles são diferentes,
mas a distância entre eles é de apenas 2 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes a da Terra para a Lua, e está mais perto do que qualquer outro planeta que os astrônomos conheçam. Um dos mundos recém-descobertos tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. É provável que seja rochoso. O outro é um planeta gasoso do tamanho de Netuno e quase 8 vezes mais massivo que o nosso. Os cientistas ainda não descobriram como corpos espaciais tão diferentes foram parar em órbitas tão semelhantes. Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região.
mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra.
Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. Bum! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do Sistema Solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do Sistema Solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele também contém muito hélio, você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento. Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol. Um ano lá é igual a 29 anos terrestres. Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso sistema solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam. Mas felizmente, os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta. O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra.
os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e, um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso. O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa. Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de 39 anos-luz de nós. 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitam na zona habitável da estrela. Existe a possibilidade de que todos eles tenham um pouco de água na superfície. A temperatura nesses planetas é mais ou menos semelhante à da Terra. Na Lua, a gravidade é apenas 16% da que temos no nosso planeta natal. É por isso que os astronautas mal conseguiam controlar seus movimentos durante as visitas ao nosso satélite natural. Mas quando se trata da gravidade nos planetas, em TRAPPIST-1 você provavelmente se sentiria bem e confortável. E o Kepler mais uma vez. Dessa vez é o Kepler 452b. É um planeta rochoso 60% maior que a Terra. Sua estrela-mãe é semelhante ao nosso Sol. Na verdade, esse planeta passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável, enquanto a Terra está a meros 4,5 bilhões de anos. Este planeta precisa de 385 dias para orbitar Kepler 452, uma estrela cerca de 20% mais brilhante que o nosso Sol, mas com a mesma temperatura. Todo o sistema está muito longe do nosso pequeno oásis. Precisaríamos de 28 milhões de anos para chegar lá. E agora, que tal COI 7711.01? É outro mundo intrigante, a 1.700 anos-luz de nós. Esse planeta é apenas 30% maior que a Terra. Ele recebe quase a mesma quantidade de calor que recebemos do nosso Sol. Em algum momento no futuro, as pessoas podem começar a colonizar a galáxia, procurando por novos planetas para viver. Então, certamente teríamos que fazer viagens muito longas. E talvez um dia chegaremos à Próxima Centauri. É uma estrela próxima que tem alguns planetas que podemos potencialmente habitar, como o Próxima Centauri B, que está a mais de 4 anos-luz de distância da Terra. E isso não parece tão longe a princípio, mas na verdade é. Precisaríamos cerca de 6.300 anos para viajar até lá se usássemos as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Seriam necessárias muitas gerações para fazer uma viagem como essa, e demoraria ainda mais para finalmente habitar esse novo mundo. Pessoas nasceriam e seriam criadas em naves espaciais, viveriam toda a vida lá sem nunca ver a Terra ou o planeta para onde estão indo. Em vez de árvores, montanhas e rios, haveria apenas o nada escuro de galáxias distantes se espalhando à frente. Elas nunca poderiam vagar por ruas desconhecidas, respirar o ar fresco, sentir o vento. O único lugar para onde viajar seria outra parte da espaçonave. Certamente, tal jornada não seria simples, mas valeria a pena se as pessoas conseguissem construir outros mundos mais bonitos do que o nosso aqui na Terra. Seria mesmo possível? Só o tempo dirá.
O estranho sobre o Fomalhaut B não é o seu nome, mas o fato de que não existe. Ele foi fotografado pela primeira vez em 2008 e foi uma sensação. Os cientistas acreditavam que se tratava de um exoplaneta gigante, mas descobriram que ele tinha baixa massa e hoje em dia está se despedaçando, virando poeira. Atua como uma enorme nuvem de poeira. O Gliese 1214b é extraordinário, com sua atmosfera fumegante. Mas espera aí, o vapor vem da evaporação da água, não? Na verdade, esse planeta quente é cheio de substâncias parecidas com a água. Ele é definitivamente mais quente que a Terra, com temperaturas entre 120 e 280 graus. Também pode ser um planeta oceânico, mas pouco se sabe sobre ele desde sua descoberta em 2009. Se você já parou para pensar em como seria caminhar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, é porque ainda não ouviu falar do Gliese 436b. Por ser extremamente próximo do Sol, esse exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes que um forno ardente. Mesmo assim, é coberto por gelo, que queima sem parar. Esse gelo é muito mais denso, por causa da enorme gravidade do planeta, e por isso permanece sólido, mesmo sob condições extremas, sem derreter. Mas o Gliese parece ser um lugar legal, de clima ameno, se comparado ao escaldante Corote 7b. A temperatura média por lá é de mais de 2.000 graus. Combinada com a superfície rochosa, esse planeta apresenta uma paisagem de submundo. As pedras do chão borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde resfriam e voltam para o chão em forma de chuva de enxofre. O triste sobre o Corote 7b é que ele pode já ter sido um gigante gasoso, cuja atmosfera derreteu com calor, restando apenas o núcleo chamuscado. O Corote ESO 3b não é tão quente quanto o planeta do qual acabamos de falar, nem tão frio quanto muitos outros. É um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, porém 20 vezes mais denso. Isso faz a gravidade desse exoplaneta pesar sobre tudo que está na superfície 50 vezes mais do que aqui na Terra. Só de pisar nele, você morreria, pois seria imediatamente amassado pela densidade de sua atmosfera. O TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não são noites normais de céu estrelado. Lá é escuro como um breu e muito, muito quente. O TRES-2b é um gigante gasoso quase 1,5 vezes maior que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor do que o carvão. Ele também pode ter um brilho vermelho escuro por causa de seu ar quente, que mais parece lava. Pode parecer que Saturno não tem um ambiente favorável aos terráqueos, mas não é verdade. Algumas camadas dessa esfera gasosa gigante têm temperaturas ótimas. Se mergulhar em Saturno, você chegará a uma camada com moléculas líquidas com 0 grau de temperatura, que parecem com a Terra. De qualquer modo, essa é apenas uma pequena camada. O resto do planeta é congelante. Então você jamais conseguirá pousar em Saturno e ser o mesmo humano que é aqui. Mas dá para virar uma bola de neve lá, ou pelo menos um cristal de gelo. Já em Júpiter, você já deve ter imaginado que não há terra firme. Esse planeta é feito de hidrogênio e hélio, então é outra esfera gasosa sobre a qual não dá para andar. Mas é um pouquinho diferente de Saturno. Você não mergulharia em Júpiter, mas flutuaria. Ele é como uma nuvem gigante, e se conseguisse pousar nele, seria como caminhar sobre um espesso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. É congelante na superfície. E ao contrário de Saturno, quanto mais fundo você for, mais quente essa esfera de gás se tornará. O oxigênio geralmente é visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio nele, ou melhor, ao redor dele, pois ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa extrema distância transforma Osíris em um planeta onde tudo que é inflamável queimará. Isso também é responsável por uma órbita muito curta do planeta ao redor de sua estrela. 1 ano em Osíris equivale a apenas 3 dias e meio na Terra. E para completar, sua atmosfera é constantemente soprada e derretida pelo calor de seu Sol. O WASP-76b é outro planeta estranhamente perigoso. Lá é tão quente, mais de 2.370 graus, que o ferro é evaporado,
então chove esse elemento. Ele é outro gigante gasoso, igual a Júpiter. Sua extrema proximidade do Sol o divide em dois. Metade tem um dia que nunca termina, enquanto a outra tem uma noite eterna. Este é o VASP-12b, um dos planetas mais bizarros e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela, combinada com a estrutura gasosa do planeta, faz com que seu Sol o devore. O VASP-12b já assumiu o formato de ovo, se esticando em direção ao seu Sol impiedoso, sem poder fazer nada para mudar essa situação. Daqui a 10 milhões de anos, ele inevitavelmente sucumbirá ao apetite voraz da estrela. Nenhuma lista de planetas estranhos estaria completa sem mencionar Vênus, o irmão gêmeo malvado da Terra. O segundo planeta mais próximo do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol. As erupções vulcânicas sempre dão uma surra em Vênus. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte do que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e cai em forma de chuva no chão. É praticamente um inferno. Mas se você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos de lá são tão fortes quanto os furacões mais poderosos daqui da Terra. Outro planeta congelante é este aqui, cujo nome não me atrevo a pronunciar. Embora sua estrela-mãe não esteja muito distante, é uma anã vermelha pequena e legal, cuja luz e calor mal alcançam o planeta. As temperaturas de lá caem a ponto de marcar menos 223 graus, o que é levemente mais quente que o zero absoluto. Então, esse exoplaneta é escuro, sombrio e coberto por gelo eterno. Mesmo assim, se ele tiver um núcleo rochoso, pode gerar um pouco de calor. Então é possível que bem lá no fundo, abaixo da superfície congelada, possamos construir um bom hotel de spa termal para viajantes do espaço. Já este planeta aqui é o único exoplaneta na órbita de sua estrela e, à primeira vista, parece ser muito bonitão. Redemoinhos azuis e brancos formam maravilhosos desenhos na superfície. Mas essas cores agradáveis vêm de partículas rígidas de silicato que ficam em sua atmosfera. Então, isso significa que chove vidro por lá. Mas o pior são os ventos, que alcançam a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para se ter uma ideia, a maior velocidade de vento na Terra registrada até hoje foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menos. Portanto, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, estraçalhando tudo que está em seu caminho. Aqui está outro nome que ficará só na tela. Obrigado. Esse planeta magnético, vamos chamá-lo só de SIMP, tem provavelmente as melhores auroras do universo, colocando nossa aurora boreal no chinelo. O Dimidium, que fica a aproximadamente 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo. Ele é preso a seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre virado para a estrela, enquanto o outro sempre fica escuro. O lado quente tem mais de 980 graus e é constantemente soprado por ventos que alcançam 965 km por hora. Apesar do Dimidium ser um gigante gasoso, ele tem uma enorme quantidade de ferro que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens. E quando elas resfriam, caem na superfície em forma de uma chuva infernal de elemento. No sistema estelar 55 Cancri, há 5 planetas, dos quais 4 são gigantes gasosos, parecidos com Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque é o que fica mais próximo da estrela, é diferente. Na verdade, é horrível. O 55 Cancri fica tão perto de seu Sol que metade de sua superfície é composta literalmente por um mar de lava derretida. A outra metade é uma eterna escuridão, pois nunca vê o Sol. O planeta sempre fica com um lado virado para sua estrela. E entre os lados escaldante e sombrio, tem a zona de crepúsculo, uma faixa estreita e sombria, feita de nada. O sistema, cujo nome também não me atrevo a dizer, tem 3 exoplanetas, que estão sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque ela não é comum. É um pulsar. O núcleo de uma estrela explodida que gira rapidamente.
Isso cria pulsos eletromagnéticos poderosos em diversas direções, enquanto giram milhares de vezes por segundo. Consequentemente, os planetas que orbitam essa estrela morta estão sendo lentamente comidos, até desaparecerem completamente. Oceanos de magma, ventos supersônicos, dias escaldantes e, em vez de chuva, um monte de pedras caindo sobre a sua cabeça. É só mais um dia como outro qualquer, né? Os astrônomos descobriram recentemente um novo superplaneta no espaço. O K2141b está a cerca de 200 anos-luz de distância de nós e precisando urgentemente de um nome novo. Exoplaneta é só um jeito chique de dizer que o planeta orbita sua própria estrela em outro sistema solar. A Terra orbita o Sol, mas esse planeta tem outro Sol. No entanto, o que torna o K2 e um monte de números tão assustador? Imagine nosso lindo planeta azul. Agora imagine todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e a lava cobrindo os mares e oceanos. Furacões impetuosos, centenas de vezes mais rápidos que o normal, sopram por toda parte, 24 horas por dia. E vez ou outra, começa a chover pedras. Isso mesmo, pedras, sobre a sua cabeça. Esse planeta assustador entrou em nossas vidas cerca de 2 anos atrás e os cientistas ainda estão estudando ele. Mas como é um dia comum por lá? Para começar, não podemos nos esquecer da respiração. O oxigênio resolveu passar longe desse planeta. Você teria que se acostumar com sódio, monóxido de silicone e dióxido de silicone. Ou seja, péssimas condições de vida. Isso é só o começo. Quem sabe quais outras substâncias químicas existem por lá? E sim, oceanos de magma. A superfície do planeta está coberta por magma derretido até onde os olhos conseguem alcançar. Esse planeta de lava orbita muito perto de sua estrela e é por isso que sua superfície pega fogo. Os planetas mais próximos do Sol são Mercúrio e Vênus, mas esse planeta aqui fica ainda mais pertinho da sua estrela. E o mais estranho é que em metade desse planeta é sempre dia e na outra metade é sempre noite. Ele possui rotação sincronizada, assim como a nossa Lua, então não importa por quanto tempo você olhe para ele, jamais verá seu outro lado. É por isso que a parte em que é dia é sempre escaldante e repleta de oceanos de magma, enquanto o outro lado fica sempre congelado. Se o magma não o queimar, você ainda terá grandes problemas pela frente. E, por favor, não olhe para cima. Está chovendo pedras. Na Terra, a água se transforma em vapor, sobe, forma nuvens, resfria e cai em forma de chuva, certo? No planeta de fogo acontece o mesmo. A diferença é que chove pedra, minha gente. O planeta é tão quente que vaporiza pedras. Ah, e não se esqueça dos ventos supersônicos com velocidades acima de 5.000 km por hora. Imagine seu boné sendo tirado da sua cabeça por um vento 5 vezes mais veloz que um avião. O vento mais forte já registrado na Terra foi o ciclone tropical Olivia, que atingiu a Austrália. Ele soprava a 400 km por hora. Agora imagine 12 vezes isso. No lado ensolarado do planeta, você se sentirá como um frango assado, a uma temperatura de 2.700 graus Celsius. O calor mais extremo que já passamos aqui na Terra foi na Califórnia, 60 graus Celsius. No deserto do Saara, a temperatura chega perto disso, mas não a ponto de fazer pedras evaporarem. Se você mora perto de algum deserto, sabe o quão seco e quente ele é. Mas sabia que os desertos também podem ter temperaturas congelantes? Toda região com pouca ou nenhuma chuva é chamada de deserto. Isso quer dizer que não existe vapor de água para impedir que as temperaturas fiquem insanas. Durante o dia, o sol aquece o deserto como se fosse um forno. Mas quando o sol se põe, o calor arruma suas coisas e desaparece, fazendo o lugar ficar mega frio. Alguns desertos já marcaram 40 graus negativos à noite. Mas, peraí, não neva nos desertos quando fica tão frio assim? Alguns desertos têm um pouquinho de neve aqui e ali, mas por causa da falta de vapor, não dá para ter muita neve. Apenas noites secas, congelantes e arenosas mesmo. Agora, o deserto do Saara não é o maior deserto da Terra. Esse título pertence à Antártica. São 13 milhões de quilômetros quadrados de gelo seco, quase sem pessoas e povoado por fofos pinguins. Então, tecnicamente, os pinguins vivem em desertos. Mas voltando ao planeta de fogo, vamos falar agora sobre o lado em que é sempre noite. É uma escuridão sem fim, e lá faz muito frio, cerca de menos 200 graus Celsius. E ainda tem os ventos supersônicos.
A temperatura mais fria da Terra, 90 graus negativos em um centro de pesquisas na Antártica. Então, como esse exoplaneta apimentado fica se comparado com nossos vizinhos? Bem, Marte também não é habitável. Ele é o planeta vermelho, então você logo pensa que por lá faz um calorão infernal. Mas geralmente lá é congelante. Bem, mais que congelante. Se estiver planejando passar um fim de semana em Marte, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não, lá não chove pedra. Na verdade, faz milhões de anos que não chove por lá. Pelo menos Marte tem dias e noites. E é como a Terra em outros aspectos. O equador de Marte é mega quente e faz bastante frio nos polos norte e sul, assim como em nosso planeta. Os cientistas até encontraram pequenas porções de neve de dióxido de carbono por lá. Na verdade, o planeta inteiro é coberto por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio aqui e ali. Os cientistas até relataram intensas nevascas em Marte, mas por serem compostas mais por dióxido de carbono, não são tempestades comuns. São mais como tempestades de gelo seco, aquela coisa usada em máquinas de fumaça. E Marte não é o único planeta onde o clima é maluco. Júpiter é famoso por suas tempestades gigantes. Elas não são como as que temos aqui. Estou falando de tempestades que duram séculos. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que já dura 400 anos e cabem 4 planetas Terra dentro dela. Ela já é bastante velha, mas nem chega perto das intensas tempestades do planeta K2. Vênus também tem chuvas intensas, mas não são de pedra. Lá é pior, lá chove ácido sulfúrico. Essa coisa pode causar sérias queimaduras na pele e fazer buracos enormes no seu guarda-chuva. A atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono, que age como uma rede para prender a radiação solar, então é absurdamente quente. Mas não tem nenhum oceano de magma. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e nem tem atmosfera. Isso quer dizer que não há tempestades, nuvens, chuvas, nem vento. Não tem nada. Mercúrio é como um deserto aqui da Terra, sem vapor de água e sem chuva. Isso significa que as temperaturas disparam durante o dia e despencam absurdamente à noite. O exoplaneta K2 é como uma mistura de todas as partes mais extremas de todo o nosso sistema solar. Mas não vamos para lá tão cedo, nem fomos a Marte ainda. Isso só acontecerá em um futuro distante. Afinal, 200 anos-luz é uma longa viagem. Se formos para algum lugar em breve, certamente vamos querer acampar na Lua. Lá não há oceanos de magma nem ventos violentos e as temperaturas são agradáveis. Então, por onde começaríamos? Bem, o principal problema é que os drones e os robôs de controle remoto estão ficando cada vez mais avançados. É bem mais barato enviá-los para mapear a Lua para nós, enquanto ficamos seguros aqui na Terra. E se quisermos mesmo começar a explorar o espaço fisicamente, precisaríamos de uma base espacial apropriada. E que lugar seria melhor que nossa brilhante Lua? Então, para que estudar planetas distantes? Qual a finalidade? Bem, os planetas são como pessoas. Eles têm diferentes idades e vivem em lugares diferentes. Quanto mais soubermos sobre eles, mais poderemos entender por que a vida existe, ou por que a gente existe aqui na Terra e não em outro planeta. Quando vemos novas descobertas de planetas malucos, temos novas ideias, que podem se transformar em invenções maravilhosas, capazes de facilitar a nossa vida. Só o simples ato de ir ao espaço nos dá muitas ideias. Lentes à prova de arranhões, equipamentos à prova de fogo, sistemas de filtragem de água, fones sem fio, aparelhos ortodônticos invisíveis e até aquele aspirador minúsculo que você usa para tirar os farelos das almofadas do seu sofá. Tudo isso foi inventado para ajudar os astronautas a trabalhar melhor no espaço e agora servem também para melhorar o nosso dia a dia. Talvez algum dia consigamos descobrir uma nova fonte de energia graças a um planeta ou estrela distante, ou possamos encontrar uma nova substância capaz de tornar nossas construções mais fortes, ou até mesmo mais energeticamente eficientes. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto.
O planeta Oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, o que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b, e nenhum Airbnb à vista.
Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então, eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade, ela é cerca de 20% mais escura que o Sol.
Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler 22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler 22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler 22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler 22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler 22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler 22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler 22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não.
E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler 22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler 22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler 22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler 22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Tem muitos objetos espaciais em todo o universo, de estrelas a planetas, satélites, cometas e asteroides. Mas o nosso corpo celeste mais próximo é a Lua, que tem sido objeto de muitas pesquisas, teorias e até mesmo mitos. Como o nosso único satélite natural e permanente, a Lua está entre os top 10 da lista de maiores satélites do nosso sistema solar. Está localizada em um braço espiral externo da Via Láctea. Outros planetas do nosso sistema solar, como Marte ou Júpiter, têm muitas outras luas. Saturno é o planeta que está no topo dessa lista, com surpreendentes 82 luas, das quais 53 têm nome. Será que cito todas aqui? Não? Ok, vamos seguir em frente. A nossa Lua, com seu raio médio de 1.737 km, não é a maior lua do sistema solar, mas é a maior em comparação com o tamanho do planeta que orbita. A diferença entre um satélite como a Lua e um planeta não é o tamanho, embora essa possa ser a primeira conclusão. As maiores luas do nosso sistema solar são realmente enormes. Algumas delas são ainda maiores do que os planetas. Júpiter, na verdade, tem vários satélites desse tipo, como a gelada Ganímedes. É a maior lua do nosso sistema solar, maior que Mercúrio e Plutão. Pode até ter um oceano subterrâneo de água salgada que pode ser maior que toda a água na superfície terrestre. O diâmetro da nossa Lua é um pouco maior do que 1/4 do diâmetro da Terra. No entanto, quando se trata de massa, é 80 vezes menor do que a do nosso planeta. Para ter uma ideia melhor, se você pensar em nosso planeta como sendo um grande balão oco, precisará de cerca de 50 luas para preenchê-lo. Mas vamos olhar de uma perspectiva um pouco diferente. Como o tamanho da nossa Lua se compara aos Estados Unidos? Esse país mede 4.506 km de largura horizontalmente, o que significa que a Lua é menor em diâmetro. É difícil para nós vermos de outra maneira, mas e se o nosso satélite fosse 2 vezes maior? Bom, em primeiro lugar, veríamos muito mais eclipses solares. Nas condições atuais, eles podem acontecer de 2 a 5 vezes por ano, e 5 vezes é uma exceção. A última vez que houve 5 eclipses solares em um ano foi em 1935. Você terá que esperar até 2206 para ver a próxima ocorrência. O Sol e a Lua parecem mais ou menos do mesmo tamanho daqui da Terra, mas acho que não será uma surpresa se eu lhe disser que a estrela a qual estamos orbitando é enorme. Bem, se o Sol fosse oco, quantas luas você acha que precisaria para preenchê-lo? Espere, não há necessidade de pesquisar no Google. Você precisaria de 64,3 milhões de luas terrestres, ou cerca de 1,3 milhão de terras. Sim, é tão grande assim. E enquanto estamos falando sobre o nosso Sol, ele tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Sua massa? Bom, é pelo menos 330 mil vezes maior do que a da Terra. Eu não sou um cientista, então vou tentar simplificar. É uma bola de matéria quente, flamejante e brilhante, mantida unida pela gravidade. A razão pela qual elas emitem calor e luz é que, bom, elas são muito quentes. Especialistas chamam as menores estrelas de anãs vermelhas, por causa de seu tamanho e cor. Elas também são os tipos mais frequentes de estrelas em nossa galáxia, com algumas delas sendo tão pequenas e fracas que são invisíveis para as pessoas na Terra. É o caso da nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri.
Nosso Sol é considerado uma estrela média, pois tem uma massa, brilho e expectativa de vida médios. Há também estrelas gigantes por aí. Elas são mais raras, mas mais fáceis de se ver. É por isso que você pode presumir com segurança que quase todas as estrelas que você vê depois que o Sol se põe são muito maiores do que o Sol. Mas chega disso, vamos trazê-lo de volta à estrela do show de hoje, a Lua, nosso único satélite natural. Mas é o único? Isso pode ou não ser a verdade completa. Em 1997, um grupo de cientistas se deparou com um asteroide com cerca de 5 km de largura, que parecia ter entrado no controle gravitacional da Terra, aparentando ser um satélite do nosso planeta. Eles o chamaram de Chretne. O asteroide leva cerca de 770 anos para fazer uma viagem ao redor da Terra. Também parece que permanecerá em um estado suspenso ao redor do nosso planeta por pelo menos mais 5.000 anos. A Lua também está se afastando de nós. A cada ano, ela essencialmente mantém parte da energia rotacional do nosso planeta e a usa para se lançar cerca de 4 centímetros em direção à sua própria órbita. Se os dados que temos disponíveis hoje estiverem corretos, quando surgiu, a nossa Lua estava a cerca de 22.530 quilômetros de distância de nós. A distância hoje é de 385.000 quilômetros em média. Então, o que acontecerá quando ela se afastar completamente? Bom, com certeza será o fim de músicas como Moon River, Fly Me to the Moon, Lua de Cristal, Banho de Lua. Então, simplesmente não haverá marés nos oceanos do nosso planeta, e nossas noites se tornarão mais escuras. As estações ficarão muito diferentes, assim como a duração dos nossos dias. Com base nos cálculos atuais no mundo da ciência, isso levará cerca de 50 bilhões de anos para acontecer. Então não há necessidade de se apressar e estocar lanternas por enquanto. A menos que você simplesmente goste de acumular coisas. Tem outra coisa aqui também. O nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Vou poupá-lo dos cálculos, mas para resumir, é mais provável que muito antes de a Terra ficar sem sua Lua, o Sol já tenha engolido os dois. Nossa, eu não acho isso mais reconfortante. Mas ei, o que faz de um planeta, bom, um planeta? E por que a nossa Lua não é considerada um? Quero dizer, é maior do que alguns outros objetos no nosso sistema solar que são, tecnicamente, planetas. Para começar, um planeta é um corpo celeste que faz 3 coisas. Orbita em torno de uma estrela e não de outra coisa. É maciço o suficiente para se tornar arredondado por causa de sua própria gravidade. E, por fim, tem o poder de arrebatar qualquer poeira ou fragmento em sua órbita à medida que continua a se mover ao redor do Sol. Então estabelecemos que a Lua não orbita o Sol, mas também não orbita a Terra. Ambos orbitam um certo ponto estacionado entre eles chamado de baricentro. Fica a cerca de 1.600 km abaixo da superfície terrestre, claro, mas ainda a cerca de 4.800 km do centro do nosso planeta. Como este baricentro fica abaixo da superfície da Terra, não consideramos a Lua um planeta. Para poder fazer isso, a Lua teria que ser cerca de 1/3 maior ou estar 1/3 mais distante para que o baricentro fosse independente da superfície terrestre. No entanto, a Lua tem algumas outras características semelhantes às de um planeta, o que a torna muito especial no nosso sistema solar. Em primeiro lugar, tem uma crosta, um manto e um núcleo. Também tem uma geologia bastante ativa, com eventos como nossos próprios terremotos. Você adivinhou certo, eles levam o nome de lunamotos. Ei, eles têm tortas de lua por lá também? Agora vamos continuar nossa exploração espacial um pouco mais. Espere, o quê? Você não consegue me ouvir? Claro que não consegue, porque o espaço é totalmente silencioso. Como não há atmosfera no espaço, o som não tem meio ou maneira de viajar para que você possa ouvi-lo. Você vai querer ficar longe de Vênus se quiser continuar suas viagens espaciais. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. Tem uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius em sua superfície. Você pensaria que é porque é o mais próximo do Sol, mas não é o caso. Você também pensaria que o planeta mais próximo, Mercúrio, seria o mais quente. Bom, como este não tem atmosfera que ajuda a regular a temperatura, ele tende a ter flutuações maiores. Seu calendário também seria muito confuso em Vênus, já que um dia em sua superfície dura cerca de 1 ano terrestre. Isso ocorre porque Vênus está girando lentamente em torno de seu próprio eixo, levando 243 dias terrestres para completar seu próprio dia. Se você fosse fazer uma parada em Marte, deveria ficar de olho naquele pôr do sol azul. De acordo com especialistas da NASA, há uma poeira fina que torna o azul perto da parte do Sol no céu muito mais visível em Marte. Algum fã de diamante por aí? Faça as malas, porque há um planeta lá fora feito de diamantes e tem o dobro do tamanho da Terra. É o planeta 55 Cancrier.
Acredita-se que provavelmente está coberto de grafite e diamantes. Um traje espacial custa cerca de 12 milhões de dólares, mas uma visita lá cobriria completamente as despesas, você não acha? E se você não é fã de explorações espaciais e prefere o conforto do nosso planeta, aqui estão algumas boas notícias. Temos mais árvores aqui na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Sabemos que existem cerca de 3 trilhões de árvores aqui na Terra e entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil quilômetros por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol. Mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas.
Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito.